Muito boa noite, galera. Professor Rubim na área. Vamos lá. Boa noite a todas e todos. Nosso horário de processo domingo de noite, sempre com um convidado especial. Muito boa noite, dia 17 de maio. O pessoal aos pouquinhos aí já vai entrando, não é? Boa noite, Luciana Proust. Boa noite, Nirlene. A Nair já entrou também, né? Olha aí, a Nair, tem que entrar, hein? Luciana Ribas, boa noite. Luísa Barros, boa noite. Na praia, sempre trabalhando com processo aí, a Luísa, tô gostando de ver. E Lidiana, mais uma das nossas guerreiras aí do fronte do processo. Boa noite a todos. Aline Severo. Estão me ouvindo? Como é que é? Nair tá dizendo que não está me ouvindo? Me deem um feedback que estão me ouvindo. Boa noite, Ângela. Boa noite, André, advogada. Muito boa noite. Amanhã olhinho com o mestre. Amanhã já vamos ter aula já de previdenciário, mas tem surpresa, hein? Amanhã vamos anunciar aí uma surpresa, aí, um bônus especial para os meus alunos. Olha aí, professor Rodrigo Mazei, nosso convidado, já está em sala. Está confirmando que o áudio tá funcionando bem. Está bem ouvindo aí, Luciana? Tá ouvindo bem? Ótimo. Então, Anair, se tiver algum problema de som, dá uma olhada aí, não é? Brenda, tá ouvindo bem, Brenda? Ah, tá. Tá ótimo, tá ótimo. Muito bem, gente, muito bem. Então, nossa noite de domingo aí, nós vamos trabalhar hoje com o tema do direito probatório, né? Ahn, e vamos lá, né? Professor, alguma previsão de novo curso de imersão de previdenciário? Nós tivemos a nossa imersão ontem, né? Mais de 9 horas de imersão, planejamento previdenciário, e foi um sucesso, né? Quase 300 colegas na imersão pelo Zoom. E nós vamos trabalhar de novo aí. Não sei exatamente, não consigo acompanhar, né? Eu fiquei sabendo. Mas a gente vai fazer um novo curso, sim. Não se sabe se é desse ponto ou não, né? Até porque a gente tem que providenciar o material do pessoal desse curso, então a gente está pensando, G4 sempre pensando aí, né, em novas atividades. Tivemos o congresso online de direito previdenciário, de processo, né, e tivemos agora esse curso de imersão. Mas vamos pensar assim, né? A Maria Catarina está dizendo que foi sorteada na mentoria. Vai aprender mais direito previdenciário. E vamos ver se vai ter alguma questão de processo para a gente intervir também, né? Bruno, e aí, Bruno, grande mestre Rubim, tamo junto. O Rafael Madeira disse que ia vir, né? Tá aí também. A doutora Quinor também, que estava na nossa imersão de ontem. Enfim, o pessoal vem entrando, não é? E vamos chamar então o nosso mega convidado da noite, né? E aí já vamos fazer a apresentação dele assim que tiver. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se o professor Mazei tá Opa, atento aí. entrou? E aí, professor? Tudo jóia? Como é que tá o som? Entrou. Tudo O bom, som tá, querido? Tá jóia? tá Tu tá com o tranquilo? seu. Tá tranquilo, tá com o teu fone aí. Se puder Botei baixar um aqui pouquinho só. Puder baixar um pouquinho só a câmera, assim. mais. Aí, Aí tá bem. Aí. Beleza pura. Beleza pura. Gente, então estamos aí com o professor Rodrigo Mazei, um dos grandes nomes aí do processo brasileiro. É o que a gente vem tentando fazer, sempre trazer um nome de ponta aí para a gente conversar, não é? Principalmente fora aqui do nosso eixo, digamos assim, do sul, do Rio Grande do Sul, para que a gente possa também dialogar, né, com mais gente. O professor Mazei tem a sua formação aí agora de pós-doutorado, né, pela Universidade Federal do Espírito Santo. É doutor, é mestre em processo civil, né? É professor então da Universidade Federal do Espírito Santo na graduação e no mestrado, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, também membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família,
presidente da Escola Superior da Advocacia e vice-presidente do Instituto dos Advogados do Espírito Santo, né? Um nome muito, muito conhecido, não é? E que eu tinha uma expectativa muito grande de conversar. Então, professor Mazei, sinta-se à vontade. Eu espero que a gente possa ter um debate muito, muito franco e muito enriquecedor aí para os nossos alunos que estão no domingo, fugindo do Fantástico, para nos ouvir. O Fantástico é aqui, né? E eu vou te dizer, eu vou falar um negócio assim, Rubens, só você mesmo para poder fazer algo e trazer gente aí para 8h30, né? 20h30 no domingo. O pessoal está aqui, né, assistindo, e pelo que eu vi aqui, eu já vi chegar aqui vários, entrando o pessoal aqui do Espírito Santo aí, e o pessoal que está entrando do Espírito Santo muito qualificado aí, ó. Luísa aí, ó, nossa querida aí, lá da que legal. Santa Catarina. Então o pessoal está entrando aí, então só você poder fazer isso, rapaz, que depois dessa de uma maratona, mas eu acho que na forma que a gente vai fazer aqui, de bate-papo, isso. Então a gente vamos fazer de uma forma bem leve. E o que vai ser minha ideia, se você me permitir? Você vai controlando o tempo. Vamos aí, lá. Né? Que hoje eu estou do lado de cá, porque sextas-feiras eu estou no Direito e Vinho e eu fico do lado de lá. Então você vai controlando aí. E o que eu acho que vale a pena te colocar? A gente fazer uma análise, vai ser rápido, né? Que eu tenho conversado isso muito e lá com os meus convidados lá no Direito e Vinho. Tem que sempre fazer uma análise. Isso que eu vou dizer aqui, isso aqui não é original meu. Eu adaptei isso. A primeira vez que eu ouvi isso foi do professor Simão, professor da USP. Mas foi muito importante o que ele falou. Eu acho que tocou didaticamente, isso é relevantíssimo. E eu acho que estou vendo muito advogado aí. Acho que tem muito advogado aqui, né, Fernando? Acompanhando, né? Do seu lado aí é muito advogado também, né? Então, maioria, sim. Eu queria que os colegas prestassem atenção nisso que eu vou falar, que a gente vai fazer, ó, a Carol aí, ó, mestre lá em Lisboa, minha aluna. Então, o que eu queria colocar para vocês? A gente dividir em 3 times, 3 tempos. 3 tempos. A lei aí, ó, pô, quanta gente bacana entrar. 3 times. Realidade A, realidade B e realidade C. Volto a dizer, isso não é uma sistematização minha. Isso eu tirei isso do professor, a primeira vez que eu vi foi o professor Simão, professor de Direito Civil lá da USP, mas isso é muito importante. O que é a realidade A, para a gente fixar? É tudo que acontecia antes da Covid. Isso, Rubinho, vai ser muito didático para a gente enfrentar qualquer tema. O que nós estamos vivendo agora? Realidade B, que é a realidade do momento, que já mudou, o contexto. A realidade A, ela já não se aplica da mesma forma. E eu vou dar um exemplo aqui para a prova e talvez para direito previdenciário aqui, que hoje um orientando meu lá do mestrado, o Caio, que é juiz federal, ele passou para mim hoje, que é sobre já as perícias telepresenciais. Isso. Olha só. Então, você vê como é que... mas isso, veja, se você concorda... CNJ já autorizou, né? Então, não, isso já é... Não, vou te dar uma novidade aqui, total aqui. Boa. Realidade B. E nós temos aqui para frente, que é o desafio, e nós vamos lembrar desse dia aqui do Fantástico, se a gente estiver vivo, a realidade C. E aí, aproveitando aí, enquanto isso aí, meus caros, não esqueça de beber um vinhozinho, porque não vão morrer na realidade B sem tomar os vinhos que a gente tem. Professor Felipe Camilo da Laba, aqui de Porto Alegre, processualista, também perguntou se ia ter vinho hoje aí. Tá aqui, ó. Mas eu falei. Eu estou bebendo aqui um Petit Chirá. É um vinho. Petit Chirá. É um vinho super interessante. Bom, então vamos lá. Realidade A. O que a gente tem que entender? Lá atrás. E eu vou, sim, realidade A, vou voltar um pouco lá atrás. E isso que eu vou falar não é só para civil, não é para processo. Isso aplica em direito material e processo. Vocês vão ver que isso é importante. Isso, acho que é a grande especialização para muita gente aí, que é previdenciário, isso é bom de se tocar disso. Então, o que eu vou falar? Como é que era a realidade A? E na realidade A, eu vou destacar 5 pontos que nós tínhamos bem marcados. Prova.
era uma área de dupla regulação. Quem estudar a prova sem estudar direito material e processo, ele não há como efetivamente compreender o sistema de prova. Tanto há uma dupla regulação, olha como é que isso é interessante. Eu queria que vocês observassem isso, como é que isso é interessante, que o próprio Código de Processo Civil, no artigo 1072, inciso 2, dentre os dispositivos que ele revoga do Código Civil, em que ele revoga? Prova. Então, quem não compreende que direito probatório envolve dupla regulação, ok? Direito material e processo, vai ter uma dificuldade. Eu até brinco, às vezes, em sala de aula. Você, como é que chega para o sujeito? Né? Você procura aquele aluno mais extrovertido, eu falo, fulano, como é que você prova agora que você é homem? O sujeito fala assim, olha, eu vou lá, o que vai dizer o direito material? Você vai trazer uma prova legal, um documento dizendo qual é o quê? O seu gênero. Veja, isso não tem nada a ver com a ideia, né, a ideia que a gente colocou de processo. Então, esse é um ponto importante. E aí, veja, o que é interessante, que eu quero colocar logo. A prova tem que ser tratada como um instituto que eu classifico como bifronte. Por que bifronte? Isso também não é meu, isso vem do Liebman, o Dinamarca tratou, eu desenvolvi um pouquinho mais. É um instituto que, bifronte no sentido de que ele vai ter duas frentes. É um instituto de natureza híbrida. Ora, ele pode ser de direito material, ora de processo, e pouco importa onde está localizado. Grosseiramente, só para a gente colocar aqui numa situação bem ampla, como é que eu localizo grosseiramente, um grosso modo, como é que eu localizo se a prova ela é de direito material ou de processo? Grosseiramente falando. Quando eu estiver falando de forma e de eficácia da prova, normalmente eu estou falando de direito material. Pouco importa que isso esteja no Código de Processo Civil. Ok? Se eu estiver falando da produção propriamente dita, e aí não precisa nem ser processo judicial, produção de prova. Você produz prova em condomínio, pô. Eu estou falando de quê? De processo. Tá? Isso é realidade A, isso sempre foi aqui, está mantido, isso não muda. E só para vocês verem como é que isso é importante, já dando uma dica da realidade A, como é que ela foi impactada, prova de testamento. A prova, quando se faz em testamento. A prova que o sujeito estava lá, que foi ele que testou, as testemunhas, isso tudo. Isso vai ter que mudar ou não vai ter que mudar? Aquelas provas formais da realidade A. Né? Você vê como é que é. Bom, pulamos então para o CPC 15. Então vamos nos colocar no CPC 15. O que tem de interessante no CPC 15, digamos assim, de mudança, mas o que tem de base? O CPC 15, ele continua trabalhando efetivamente com as chamadas provas típicas. O CPC é uma realidade. Tanto é que a gente pensando na realidade A, se você pensa em prova hoje, o que você pensa? Prova. Pensa em quê? Documento, perícia, não é isso que a gente pensa? Testemunha. Né? Então é isso. Porque o sistema é de prova típica. A prova emprestada, tu acha que foi uma mudança muito significativa, mas aí ter tipificado ela ali no 372? Foi importante, foi um avanço. Mas você vê que eu nem vou considerar ela como os pontos mais importantes. O que para mim são os pontos mais importantes? E aí eu quero chamar a atenção para os colegas que isso é capital. Ação autônoma de produção de prova. A ação autônoma de produção de prova, ela é... quando eu jogar isso para a realidade A e B, a realidade B e C, não se choquem. Porque eu não posso imaginar ação autônoma só como uma açãozinha. Eu já vou antecipar para vocês. Ação autônoma de produção de prova, para mim, ela significa a possibilidade de ter um bloco, olha que interessante, um bloco procedimental autônomo. Então, vamos anotar, mas isso é uma mudança. Uma outra alteração interessante... Ali no 381, para os alunos da graduação que estão procurando aí, daqui a pouco estão acompanhando. Quando eu for falando, eu vou botando o dispositivo. Bota o dispositivo para o pessoal acompanhar, por favor. Tá bom, 381, tá bom, né?
381. Aí eu quero que vocês prestem atenção, que então já passei didático, a hipótese do inciso 1, ela já existia no Código 73. As grandes alterações é o inciso 2 e o 3, que aí admite autonomia. Tem uma outra situação que ela é muito importante e ela vai ajudar a gente na realidade B e na realidade C, que é a ata notarial. Está no artigo 384. Só fazer um detalhe aqui, então, para... O que é ata notarial? Isso é importante também fazer uma análise aqui bem... O Rodrigo aqui, ó, entrou aqui, é o tema do doutorado aí do Rodrigo, a gente até conversou sobre isso, que é a produção autônoma. Mas o que é ata notarial? E aí você não pode confundir ata notarial com escritura declarativa. O que as pessoas confundem? Que na escritura declarativa, às vezes no direito previdenciário, por exemplo, o cara chega lá, ele vai lá e faz, para poder fazer a aposentadoria, as pessoas vão lá, não, eu sei que fulano está não sei quanto na propriedade rural, e vai todo mundo declarando isso para o notário, perfeito? Isso não é ata notarial, isso é escritura declarativa. O que é a ata notarial? É uma percepção do notário acerca da situação em volta ou de documentos, aquilo que se coloca para ele. Então isso é diferente. É uma prova típica diferente. E veja como é que isso é interessante para, por exemplo, direito previdenciário. Você pode ter determinadas situações, olha, foram apresentados documentos tais, os documentos que foram apresentados, a ata notarial é a percepção do notário sobre aquele fato. Assim, é um fato importante. Até porque isso vem acontecendo bastante aqui no Rio Grande do Sul, mas aí de ser feita a ata notarial em loco, né? Perfeito. Não, no local, por exemplo, num terreno. Não, isso vem acontecendo bastante. Tanto que na de uso capião, que está previsto para uso capião administrativo, a ata notarial é uma inspeção, ela tem característica de inspeção do notário. Isso é bem interessante. 3. Esse ponto aqui é fundamental, muito importante. O código consagra, anotem isso, gente. O advogado que sabe trabalhar com isso, ele sai na frente. Flexibilização procedimental. Este é um código que ele, mesmo na realidade A, ele admite o que? Flexibilidade procedimental, não só de técnicas, importar técnicas, trazer técnicas, mas temporalmente falando. Olha como é que isso é importante, hein, Rubinho? Você vai, isso aqui, ó, aqui vai ser o momento, vai ser... quando eu estou lá no direito e vinho, aí quando tem a uva, é importante falar que é o momento Merlot. Aqui vai ser o momento chimarrão. Aqui é o momento chimarrão. O meu é o chimarrão aí. Vai ser o momento chimarrão, lá na frente. Por quê? A prova, já antecipando, no código, na realidade A, antes do código de 2015, ela tinha uma posição fixa. Então, eu não tinha essa possibilidade. Vejam que não é só através da produção autônoma de prova que eu tenho essa mexida. O próprio juiz, artigo 139, inciso 6, ele pode fazer alteração na produção da prova. E as próprias partes ou podem fazer através de convenção processual. Isso aqui daria para ser nosso debate todo, mas eu quero fixar bem isso, realidade A. Bom, quarto ponto, para a gente acabar aqui, realidade A, 4, 5. Quarto ponto, que isso é muito importante. A prova hoje, ela está ligada a uma motivação. Eu não tenho prova, eu não posso ter prova, eu não posso utilizar prova, eu não posso deferir prova, eu não posso utilizar... A prova está ligada a um sentido de motivação decisória. Tanto é que o artigo 371, e aí um grande abraço do coração para o meu amigo Ricardo Aroni, que está lá no céu agora, tocando Motorhead, que, não sei se vocês sabem, foi o trabalho dele de mestrado, que ele falava na época, criticava essa ideia de livre convencimento, né, do juiz, que na verdade não é um livre convencimento, e aí pegando a Escola do Sul, o Lênio fala muito bem disso, é uma ideia de quê? Não é mais de livre convencimento, é uma ideia de quê? A motivação ela tem que ser o quê? Vinculada à prova, ou seja, há um convencimento vinculado. Então, olha só como é que isso é importante. Então, na hora de se utilizar a prova, para que você vai utilizar a prova?
nós como O professor advogados... Diele Nunes me mandou um abraço aí também, né? Está nos acompanhando. Diele vai ser, Diele é já uma fera atual e será, sem dúvida, o maior advogado na realidade C, porque não tem ninguém que conheça tanto direito virtual quanto ele. Bom, verdade. Então, esse lance da prova é muito importante, a questão da motivação, 371. Por fim, todo mundo fala da questão da inversão do ônus da prova e tal, que foi importante, mas eu acho que mais do que a inversão do ônus da prova, é o reconhecimento que tem a ver com a motivação, de que a prova ela tem um sentido dinâmico. O que eu quero dizer com isso? Se o juiz ele vai utilizar da prova, ele tem que analisar, por exemplo, antes mesmo de deferi-la, quem vai produzir. E se essa prova é relevante. Porque olha como é que esse artigo é importante. Porque quando eu falo de inversão do ônus da prova antes de tê-la, significa dizer que eu tenho uma visão toda dinâmica da prova. Que não é só no momento de julgar. É no momento de saber o que eu vou utilizar essa prova, quem tem condições de fazer essa prova. E isso tira isso é muito importante, Rubinho, lá na frente, porque olha como é que em paralelo eu posso tirar algumas coisas. Você quer ver um mito? Pode ter réplica no mandado de segurança? O mandado de segurança é um processo documental. Pode ter réplica? Lógico que pode. Basta, por exemplo, que a autoridade coatora junte um documento que seja relevante para o julgamento. Artigo 10. Embora a prova seja pré-constituída, a prova documental do autor. Só que, a prova, mas olha como é que é interessante. Aí que vem a técnica. A prova ela é pré-constituída, imaginando, olha só, né, uma negativa pura do fato do autor, pelo réu, pela autoridade coatora. Se a autoridade coatora ela não nega o fato, mas traz um fato novo e se escolhe em documento, artigo 10, é necessária a réplica. Olha como é que... Então, isso o artigo 10 é tranquilo hoje no mandado de segurança. Veja como é que essa ideia mesmo... Então, eu tenho que pegar esses conceitos da realidade A, ok? E trazer para a realidade B. Agora... Deixa eu te fazer uma pergunta que é recorrente, principalmente nos alunos da graduação, né? Os tribunais usam muito aquela expressão que o juiz é o destinatário da prova. Qual é o equívoco na tua impressão dessa expressão? Não, o equívoco é absoluto. O equívoco é absoluto. Porque num sistema, por exemplo, o que acontece? A prova, e hoje, né, a decisão ela é um resultado de um trabalho. O juiz ele faz parte de uma comunidade de trabalho. A prova, na verdade, nesse processo cooperativo, colaborativo, ou comparticipativo, que seja, a expressão UDL é uma das feras nesse sentido, a prova ela é feita para a parte. Tanto é, você quer ver a prova, o exemplo claríssimo disso, o Rodrigo já está colocando, se eu admito ação autônoma de prova para dizer se eu vou entrar com a ação ou não, ou se nós vamos fazer uma autocomposição, o que o código, descaradamente, de forma absolutamente, ele disse? O juiz não é o destinatário da prova. Tanto Isso aí, mas eu coloco o seguinte também, se o juiz não pode começar o processo em situações normais também, né? Se a parte que procura o Poder Judiciário para buscar uma declaração, uma constituição, enfim, uma condenação, como é que o juiz pode ser o destinatário da prova? E vou dizer mais, e aí vem uma outra questão que ela é sensacional, que aí que acaba toda essa tese. Quem pensa isso faz uma ideia, é o juiz egoísta, porque ele imagina que a prova é para ele, pessoal. Ele não imagina que o órgão judiciário não é ele. O órgão, mesmo se dissesse que é para o órgão judiciário, é para todo o órgão judiciário, tem um tribunal, para todo mundo. Então, assim, a prova, o destinatário sou eu. Mas o processo, o senhor, eu até brinco, eu ia falar isso na audiência, o senhor me desculpe, é um coadjuvante desse processo. Eu falei, essa prova não pode ser para o senhor, que o senhor é um coadjuvante desse processo. Eu falei assim... Aí que ele não autorizou mesmo. Não, mas é quando aquele momento que já está nas tamancas, que ele já tá... assim, agora ou eu defiro ou vai dar problema. E ele acabou definindo. Grande Vitor, excepcional advogado trabalhista aqui do Espírito Santo, formou comigo aqui, meu colega aqui de turma. Então, veja que isso é legal. Agora, olha a realidade B agora. Rubinho, agora vai ficar chocado. Vamos lá?
A Vou, vou, realidade até, B. vou até tomar mais um aqui para. Toma, não, é que agora vai abalar. Vou tomar O mais que um que que a tá realidade, frio aqui, né? o que que a realidade B a gente se tocou? O Código de Processo Civil, a realidade A, ela é vinculada ou não é vinculada a um processo, a um sistema físico? E mais, o nosso processo eletrônico é de mentira ou não é de mentira? Nosso processo eletrônico ele é todo de mentira. Por que ele é de mentira? Eu tenho autos eletrônicos, mas o processo ele continuava sendo o quê? Físico. Veja, o depoimento, as provas, tudo era voltado para um contato que físico. Então, o que a realidade B mostrou? Opa, esse processo aqui não é um processo que ele é o quê? Que ele é adequado. Tanto é, com esse com o Pedrinho Nogueira, na live que a gente fez, para você ter ideia, para fazer audiências em determinados estados, audiências virtuais, você tem que ter autorização de você tem que ter um acordo em todas as partes. Então, na verdade, você tem que fazer negócio jurídico processual para fazer audiência em processo eletrônico. Veja, e às vezes, e o que acontece? Existem audiências, existem determinadas situações em que não existe qualquer justificativa para que a audiência seja física. Que é um exemplo clássico. Pedido de esclarecimento do perito. Você vai fazer esclarecimento do perito. Qual a lógica que você tem? E às vezes tem determinadas perícias em que o perito é um expert, está fora. O custo disso é muito grande. Então, o que a realidade B mostrou? Olha, nós temos um problema aqui. E a prova? A gente começou a adequar, não começou já? A gente já começou a adequar, não começamos a adequar para fazer essa prova? Essa tua afirmativa, mas ela se coloca contra ou não a ideia de que o processo eletrônico ele tem alguma incompatibilidade com a oralidade do processo? Ele não tem incompatibilidade desde que... Olha como é que é bacana. Aí vou falar assim uma brincadeira. Aí que está o jump of the cat. Na forma que ele foi feito, ele está contra. Agora, se ele fosse feito com uma ideia de absoluta, vinculando... Por exemplo, isso aqui que está acontecendo aqui, ó. Às vezes, eu vou até dizer, vou falar uma coisa simples. Às vezes tu vai despachar um processo com o juiz. Nós nos habituamos a despachar com o juiz, só eu. Por exemplo, eu sou juiz, você chega aqui e despacha comigo. Olha como é que o processo desse aspecto, um processo real, um processo. Assim, doutor Fernando, já que você vai despachar isso aqui, eu vou ouvir a parte, vamos chamar a parte contrária, que o senhor vai trazer a alegação aqui, ele vai ouvir também. Veja, é o processo virtual, trazendo o quê? Uma realidade, uma ideia de contraditório devido ao processo legal adequado. Só que a gente não se acostumou com isso. Que o nosso processo é o quê? Físico. Então a gente tem que entender que nós temos um sistema físico que foi muito mal montado. Olha como é que a gente vai caminhando. E aí, veja, caindo aqui, você falou CNJ, tá? Hoje o Caio mandou para mim, eu vou até passar para vocês, eu encaminho você por e-mail, tá? O Caio, que é juiz federal, também orientando lá no mestrado. Já saiu uma nota técnica lá na Justiça Federal em São Paulo, acho que é CLISP, nota técnica, CLISP 12, admitindo as perícias telepresenciais e perícias virtuais para determinados casos. Porque há casos, veja, que não há qualquer justificativa. Olha quanta reunião, quanta coisa que pode ser feita. Agora, isso não quer dizer que todas serão feitas de forma televirtual. E aí, vejam, fazendo colocando aqui, há uma tendência ou não há uma tendência de queda de custo da perícia? Pensando já adiante. Há uma tendência ou não há uma tendência de queda de custo? E às vezes você manter o perito no seu local, né, vai criar uma situação. Eu vou dizer mais, tá? Eu vou dizer mais, só um minutinho, só para a gente ir mais adiante. Veja, dentro dessa perspectiva, muita gente já vinha fazendo isso. Mas na hora de ser... olha o que eu faço quando eu sou advogado, estou fazendo testamento. Eu peço a pessoa ler o testamento e eu filmo. Ok? Eu filmo a pessoa lendo o testamento. Se tiver um problema lá na frente,
falar que a pessoa não entendeu, aquela interpretação não está correta, ok? Uhum. Ó, o Caio falando aí, ó, inclusive foi encampado aqui, ó, na resolução do CNJ. Ó. Eu filmo. Aí olha só o que eu faço mais do que filmar. Eu chego em determinados momentos, Fernando, eu estou fazendo seu testamento. Aí eu chego, quando tem aquelas cláusulas mais complexas, eu falo bem assim, filmando você e me filmando. Senhor Fernando Rubim, o senhor sabe o que quer dizer isso aqui que a gente está colocando aqui? O senhor sabe qual que é a consequência disso? Aí você falou, eu sei. Então eu falei, então me diz qual que é a consequência disso. Veja, porque, aí você falava, mas por que você está fazendo essa análise com a prova? Será que a ata documentada ela vai, na verdade, ser o grande ponto da prova dos depoimentos orais? Ou, na verdade, o que nós vamos ter? A ata documentada, na verdade, reforçando aquilo que vão ser os depoimentos orais. Então, veja, me parece que a realidade B ela vai deixar clara que toda e qualquer prova oral, o processo terá vários momentos em que nós teremos gravações, em que essas gravações estarão disponibilizadas como prova. E aí, isso é uma mudança, para mim, bem substancial. Interessante. Eu venho também pensando sobre isso, né? Estou escrevendo também para o meu doutorado e para o final do ano sobre essa transição do processo físico para o eletrônico. E eu noto uma questão com relação à prova oral, que é o seguinte: se a prova oral ela é síncrona, se ela está sendo realizada ao vivo, ou se ela está sendo meramente uma gravação. Porque eu vejo uma diferença em termos digamos assim, de legitimidade com relação a essa questão da prova síncrona, né? Mesmo que ela não seja presencial, então, na frente do juiz, mas se ela está sendo feita numa audiência, na presença do juiz, em que há esse contraditório mais afirmado, digamos assim, com a presença das outras partes, tu acha que tem uma diferença com relação a essa situação? De uma mera gravação para uma situação assim síncrona? Com certeza absoluta. E isso vai ser um ponto que nós vamos trabalhar na realidade C. Mas eu concordo plenamente com você. Veja, esse caso do testamento, por que não dá para fazer? Porque o testamento é a memória, a gravação vira a memória do fato. Porque se a pessoa estivesse viva, não tivesse morrido, o testamento, ele mesmo poderia falar. Então é bem diferente. Bom, eu estou falando isso e agora a gente entra num ponto. Gustavo, o vinho hoje que eu estou bebendo é um Petit Chablis, um Petit Chirá. O Jame está colocando aqui também para nós, ó, se faz necessária devida cautela quanto ao tipo de perícia que seja definida por meio telepresencial, já que nem sempre a massa de documentos representa a realidade do periciado. E eu vou dizer outra coisa, Jame e Mazei. Muitas vezes o periciado, especialmente na área previdenciária, ele não tem condição econômica, não só técnica, mas a questão técnica de ter o perito assistente, que é um outro grande problema. Mas não tem questão econômica de ter essa documentação para deixar assim uma perícia à distância, digamos assim, na mão do perito, Mazei. Sim, não, mas olha só o que está acontecendo aqui. É importante, veja. E aí eu vou falar vou falar algo aqui para você, para falar para os colegas. Isso é muito importante que eu vou falar aqui. E vou falar isso como advogado. A gente não pode ter medo do futuro e a gente tem que analisar o presente com as coisas que estão acontecendo. Isso é extremamente importante entender isso. E eu vou dar um exemplo aqui sobre Covid. O que está acontecendo? Muito do atendimento da Covid, atendimento mais simples, situações mais simples, ela está acontecendo de forma que telepresencial. Mas o que acontece em determinadas situações quando se verifica determinado ponto? O que o médico está falando? Olha, essa situação aqui, ela não me cabe, ela não tem como fazer telepresencial. Então, o que vai ser muito natural, por exemplo, no direito previdenciário? Vão existir graus em que, na verdade, isso não vai ser possível. É óbvio que isso não vai ser possível. Mas, veja, até a aferição telepresencial vai ser importante para isso, olha. Porque às vezes você pode chegar e falar assim, olha, eu posso colocar, falar, isso aqui não tem como fazer dessa forma, enfim. Bom, então para mim, esse é um detalhe importante. Vou dizer mais também, tá? Já que eu estou falando isso aqui para os advogados pensarem,
já estou falando da realidade B. Olha o que aconteceu comigo no Uhum. DCI. Eu Não, fui entrar com... tá ótima a reflexão. Essas Eu reflexões. fui... Não, porque eu estou falando, porque a gente tem que Uhum. fazer uma coisa útil. Ó, o próprio Caio está Uhum. falando aqui, ó, exatamente, a resolução, eu vou passar essa resolução, ela trabalha exatamente com isso que eu estou colocando aqui. Veja o que aconteceu comigo em DCI. Fui contratado para fazer um parecer. Fiz um parecer, questão de renegociação, contrato e tal. Olha o que o juiz, tinha lá meu contato, o juiz de uma comarca fora do Espírito Santo, ele me entrou em contato comigo, que recebeu o parecer, e falou assim, doutor, tem aqui um ponto tal, já que o senhor fez o parecer, o juiz, porque eu já tinha dado aula para ele e tal. Que moral, hein? Que moral, hein? Longe. Não, e aqui ele falou assim, você esse ponto aqui tal. Não, mas olha como é que foi sensacional isso. Aí ele chegou e falou bem assim, mas aí você teria como fazer algo que eu vou solicitar isso aqui no processo. Eu estou solicitando isso no processo. Eu quero que você faça esses esclarecimentos, mas eu vou te pedir o seguinte, não faça só por escrito. Grava um vídeo para mim, fazendo esses esclarecimentos. Porque no vídeo vai ser muito mais simples de todo mundo compreender este ponto. Mas quando ele falou aquilo para mim, eu falei, o processo, veja, não estou falando de prova, mas o eletrônico, ele se tornou fundamental. Rubim, quantos minutos você acha que tinha meu vídeo? E aquilo me chocou, Bárbara. Quantos minutos você acha que tinha meu vídeo? 5 minutos. Mas quer que eu seja exato? 3 minutos e 46 segundos. Ou seja... Não, é que eu imaginei que tinha esse objetivo. Quantas páginas tinha o parecer? O parecer todo tinha 18 páginas. Isso que interessa. Mas era um ponto, exatamente, era um ponto. O que interessava era aquilo. E eu coloquei. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente tem que saber pensar como trabalhar isso de uma forma que transformar o limão numa limonada. E a gente sabendo onde que as áreas frágeis, justamente a gente o quê? O Rafael, que é excelente advogado aqui no Espírito Santo também entrando aqui. E nas áreas frágeis, nós o quê? Nós já falamos assim, olha, aqui não dá para poder fazer a prova telepresencial. Ou seja, a gente já antecipar isso para o juiz, por conta disso. Então, a gente vai ter que trabalhar. Olha o que eu vou falar para vocês agora, que é muito doido. Realidade. E teus próximos pareceres, tu vai começar a adicionar um vídeo. Já é junto. Certo. Já é sim. Se o senhor falar isso, já é absolutamente certo. Olha o que aconteceu depois disso. O sujeito procura a gente para poder fazer. Olha a prova, cara, como é que mudou? Caso do dia a dia, vou sair um pouco do previdenciário. Que eu vou falar uma coisa sobre revisões contratuais. O cara, eu tive um prejuízo. A Claudovan, fotógrafo aí, ó. Eu tive um prejuízo, aconteceu isso e tal. Aí você fala assim, me prove isso. Porque todas as decisões, praticamente todas não, mas a maioria dessas revisões contratuais, não há prova. Não há prova. É tudo com base em quê? Presunção. Olha que bacana. Aí o que vai acontecer agora? E aí eu sou um pouquinho, eu tenho essa cara aqui, cabelo pretinho, tô no pinto, nada, pode ficar tranquilo. Tem esse ar jovial, mas eu me formei muito novo. E eu estagiei, então eu peguei, por exemplo, coisas lá da época do Plano Cruzado. Vocês acreditem ou não? Eu peguei isso lá como estagiário, lá na faculdade. Você sabe o que aconteceu no Plano Cruzado, Rubim, que não era a sua época? As perícias foram feitas 2, 3 anos depois. Você sabe o que acontecia? O sujeito que falava que tinha prejuízo, não tinha prejuízo. O prejuízo que ele falava que era pequeno era grande. O que vai acontecer agora? Olha só, já pegando aqui o Jump of the Cat. A prova, na verdade, com esse sistema de flexibilização que a gente tem, eu tenho que trabalhar para trazer a prova antes e não deixar a prova para depois, porque eu posso ter processos o quê? Fictícios. Então, veja, você tem que fazer você senta com uma ação hoje, uma ação previdenciária. O problema é hoje, o problema é agora. E você está tendo que fazer uma alegação. Gente, peça atenção que isso é importante pra caramba. Você tem que fazer uma alegação agora sem a prova. Você pode fazer um pedido hoje de tutela provisória, que o objetivo não é antecipação do pedido propriamente dito.
mas uma antecipação da prova. Ou seja, de falar assim, eu preciso que essa prova, e você não precisa fazer isso através de ação autônoma, no próprio processo. E isso... aqui eu vou te dizer, mas aí na vara do acidente de trabalho, aqui, uma vara previdenciária de Porto Alegre, o promotor começou a sugerir isso com base no 139.6. Exato, mas é exatamente isso que eu falo. Mas nem com base em artigo de tutela provisória ou tutela cautelar, lá, tutela provisória que não tem a natureza satisfativa, né? Mas eu acho que... Por que eu falei tutela, esse pedido de tutela provisória? Porque, na verdade, ele não é... Lembra que eu falei antes? Olha agora, ó o momento aqui, ó o momento chimarrão aqui. Lembra que eu falei que foi uma das coisas mais importantes da realidade A? Flexibilização procedimental. Ou seja, o 139, inciso 6, ele não precisa de requisitos de urgência nem nada. Ele precisa só de requisitos de quê? De eficiência. Então, veja, às vezes, você vai chegar para o juiz com honestidade e vai falar assim, olha, eu sem a prova, a minha postulação estará imperfeita. Eu trarei para o judiciário o quê? Uma postulação imperfeita. Uma postulação que será o quê? Ineficiente. Então, você pode o quê? Fazer a prova antecipada com base no 139, inciso 6. Isso, para mim, muito bom. É muito tranquilo. E veja agora como é que... Agora que a realidade B já mostrou para a gente aqui. O que a realidade B já mostrou aqui? Como é que está nosso tempo aí? Tá indo? Temos eu estava vendo, 15 minutinhos? Estava vendo mais 15 minutos, exatamente. Então tá bom. Então dá para a gente fechar aqui tranquilo. Olha o que o sistema, o que a realidade B mostrou. Agora isso também é top. Essa é faixa preta também. O sistema típico de provas, ele é o quê? Falho. Esse sistema que nós tivemos de documento, e mais, não é só o sistema típico das provas admitidas, o sistema, a forma de produzir a prova. Hoje, Rubinho, com toda sinceridade, você e quem está ouvindo, no intuitivo, o sujeito está com uma situação, você vai pedir ou não vai pedir, por exemplo, para ele filmar? O sujeito está com uma dificuldade, ele fez a consulta com o médico particular. Será que é só o laudo? Olha como é que a gente volta a trazer o negócio do parecer. O médico deu laudo, mas mais do que o laudo, o médico ele pode chegar e falar assim, olha, atendi fulano tal dia, aconteceu isso, o quadro era esse. O laudo, o que ele vai fazer? O laudo falado, o laudo digital, ele vai complementar, ou seja, o que nós vamos ter? Esse sistema de prova típica, por que a gente pensava, o que era perícia? Perícia era um ato que documentado em papel. Eu acho, então, que nós vamos ter um sistema misto, um sistema nosso probatório, ele vai ser muito mais atípico. E vejam, a gente está falando aqui de previdenciário e tal, mas vou dar um exemplo aqui para você aqui. Real, mas tá em geral. Mas isso aqui é real. Isso aqui é real. Minha mãe, ela tem uma medida judicial para ter um remédio do Estado, tem que fornecer um remédio. E o que eles falaram na defesa do Estado? Olha, não teve problema nenhum, é só ligar para o número tal e marcar. O que acontecia? Olha que interessante. O que acontecia? Na hora que ligava para o telefone, ninguém atendia. O que eu fiz? Sistema A, ata notarial. O que o tabelião foi lá? Pegou 3 dias, ligou em vários momentos para aquele telefone, estava lá no site, e o que ele colocou na ata? Que aquele número, né, que aquele número não atendia. Mas dentro dessa ideia, já passando para o tabelião, você sabe o que o tabelião fez além da ata? Ele filmou, olha, o número é tal, está aqui no site, além da ata. Vê se isso é muito mais convincente, do que a ata. Ele filmando, olha, eu sou aqui o notário, e ele filmou 6 ligações dele. Ó. O número é este aqui, estou pegando aqui o número e vou ligar. E colocava no alto-falante. Não completava. Aí ele falou, ele entregou como isso? E ele entregou na ata e falou assim, segue na ata, segue junto à ata e anexe junto à ata a gravação de tal. Então, veja, olha que fantástico. Porque, na verdade, o que vai acontecer com o juiz, provavelmente? Ele vai muito mais... O que vai ficar na cabeça dele? Vai ser muito mais a imagem
daquela prova atípica que corroborou uma prova típica. Então, a realidade B, cara, ela trouxe para a gente um sistema de futuro, que aí já chegando na realidade C, que as provas elas não vão ser produzidas mais como a gente imaginava, com todo aquele com um formalismo, com toda uma ritualidade. E veja, e sempre... Deixa eu te dar um exemplo para não me esquecer disso. Estou pensando aqui, é sensacional essa constatação. Para tu ter um benefício acidentário hoje, tu precisa juntar a comunicação do acidente de trabalho, que é o do papel assinado, que é a CAT, né, assinado pela empresa. Muitas vezes a empresa não emite essa CAT. Agora imagina tu chegando lá, tu chegando no hospital, sofrendo um acidente de trabalho, o médico poderia estar assinando, o médico do hospital, do pronto-socorro poderia estar assinando, mas uma imagem dele no ambiente de trabalho, sangrando, sofrendo um acidente de trabalho, independentemente se a empresa vai emitir ou não a CAT, o documento, se não tiver o documento escrito, mas a imagem, para o juiz vai valer. Exatamente. É um exemplo. E perfeito. Isso tudo vai para o contraditório? É óbvio que isso vai para o contraditório. Isso é Sim. óbvio que vai para o contraditório. Mas, veja, são as provas que nós temos hoje. Então, a realidade B mostrou para a gente que nós temos um sistema de atipicidade, que as provas para a gente, elas vão funcionar, por exemplo, a questão do e-mail, do WhatsApp. A gente não era muito, a gente não tinha, aí ó, é o que a Aline está colocando aqui, a prova, ela vai ser, e olha como é que isso é interessante, vamos voltar lá atrás, como é que sua pergunta tem. Isso é o destinatário no fim da história, é só o juiz, ou às vezes para a própria parte, imagine para o empregador, eu chegar para o empregador e falar assim, olha, ó, o cara aqui, ó, ele foi lá na empresa, olha aqui, ó, ele filmou e foi na empresa, porque às vezes o próprio empregador, porque aquilo ali não chegou ao conhecimento do empregador lá, aquele que tem um poder de decisão, que foi barrado por um motivo ou outro lá, aí ele falou assim, olha, tá aqui, olha, você não reconhece, e olha você na audiência, você não reconhece esse fulano aqui da portaria, não é seu funcionário? Olha como é que isso é muito mais forte. E, na verdade, então, essa atipicidade, na minha concepção, ela vai reforçar, ela vai ser um elemento de reforço, de conjugação com os meios típicos. Então, cara, eu acho que isso assim, vai dar uma mudança interessante, extremamente forte. Então, a gente sempre pensar, a gente sempre ter agora essa realidade B, ela muda de forma muito grande. Agora, eu vou chegar num ponto agora, já para a gente aqui, porque o horário está aqui em cima aí. Eu vou profetizar 3 coisas aqui. Quer que eu profetize? Tu ia voltar para aquela questão, se tudo bem, mas tu ia voltar ainda para aquela questão da forma síncrona. Então, justamente porque, veja, o sujeito fez a Vamos prova fechar com antes, isso. não fez? O cara fez a prova antes, não fez? Só que essa prova antes, ela é feita para resolver o problema ou ela é feita como um elemento de que, se não for controvertido, eu vou criar a prova contemporânea. Isso é muito interessante, porque essa prova atípica, se ela se tornar controvertida, ela não vai resolver o problema em muitos casos. Então, a prova contemporânea vai ser necessária. Olha como é que é. Só que ela cria a necessidade dessa produção. Se eu não tiver essa prova, às vezes eu não vou nem conseguir produzir a prova contemporânea. Então, ela serve de elemento, de vetor para a produção da prova contemporânea. E aqui, ó, e se não houver controvérsia a respeito disso, aí ela se encerra. Não há nem necessidade da prova contemporânea. Posso fazer uma brincadeira aí? É porque o tempo é curto. Eu disse lá na aula do mestrado, o pessoal brincando. É quase como uma estabilização da prova. Pedir tutela antecipada. Se o cara não falou nada, a prova está ali, estabilizou. Se ele controverteu, se ele recorreu, ela fica o quê? Balançada. Não é igual, é só para ser didático. E aí, para fechar aqui, claro, eu quero colocar 3 pontos que eu quero vaticinar e é para as pessoas já pensarem que vai se aplicar na realidade B. Mas isso é certo que é C. 3 pontos. Nós vamos fazer quase sempre a prova antes de ingressar com o processo.
o sistema nosso é um sistema maluco de que a prova ela é produzida no momento longínquo. Sendo que o nosso sistema, de um modo geral, ele é anacrônico no tempo. Então, o que acaba acontecendo? Uma mentira de que eu faço alegações, postulações, o réu contesta as minhas postulações, sem que nós dois não tenhamos prova. E o que acontece muitas das vezes? A prova, ela desmonta em parte as duas versões. E os advogados, todo mundo tem que ficar ajeitando as postulações a partir de uma realidade que surgiu depois. Então, isso vai fazer com que haja uma diminuição da aplicação do magistrado das regras donos da prova? Tu acredita? Acredito. Que aí vem o segundo ponto, que aí é fantástico. Porque tu prepara mais, né? Tu já sai com uma situação. Porque eu tenho uma situação aqui, tipo, eu oriento muito alunos de TCC, na graduação e na pós, eu só não aceito orientar trabalho sobre ônus da prova, sobre a aplicação. Porque, para mim, o juiz julgar com base no ônus da prova é a falência total do processo. Não, deixa eu te falar. Então olha para a sua alegria, então. No processo, na realidade C, provavelmente isso vai ser muito raro. Porque a prova, o que o sujeito vai falar? Ele vai se tocar e falar, rapaz, a prova ela é capital. E eu posso ter elementos de prova que não é, por isso que eu falei, que não é aquele sistema formal de prova e a flexibilização procedimental me permite trazer a prova para momentos antecedentes. E aí vem o segundo ponto, que é, para mim, que é fundamental. Haverá com muita... no previdenciário eu posso dizer que isso não vai ser muito comum, mas nos litígios privados, as partes farão provas privadas antes de entrar no processo, em conjunto. Vou dizer mais. Existirão, olha o que eu vou falar, hein? Estou vaticinando, hein? Instituições próprias para fazer provas específicas. Então, por exemplo, determinados bancos, o próprio litigante em massa falou assim, você quer fazer uma prova contra mim antes de entrar com o processo? Tem essas pessoas que você pode entrar lá e a gente faz a prova antes. Por quê? Veja, esse caso aqui da renegociação é evidente, cara. Quem não fizer prova antes, como é que eu vou dizer? Eu quero um desconto de 30% no meu contrato. Qual o impacto isso me causou no meu contrato? Como é que eu vou fazer essa prova? Então, isso é certo. E o último aí, para a gente encerrar aí, para a gente ter um tempinho aí, os meios atípicos, cada vez serão mais fortes. Os meios atípicos, e aí eu não tenho nem como imaginar como é que vão ser esses meios atípicos, como é que vai ser isso, que aí é o futuro, né? É o futuro. Mas cada vez eles vão ser mais fortes. Então, o que eu acho, assim, então encerrando, essa realidade B, ela desnudou o melhor e o pior do CPC. E uma situação muito ruim do CPC, e que o judiciário, do modo geral, investiu mal, é que o nosso sistema de processo físico, não é de processo, eletrônico, não é de processo eletrônico, é de autos eletrônicos. Nós não temos processo eletrônico. E a gente vai ter que aprender a ter um processo eletrônico. Então, mas a pergunta que eu te faria é o seguinte, porque comentei na live com o Diário sobre isso, sobre a possibilidade de termos mais disposições de processo eletrônico no CPC 15. E aí ele trouxe até um histórico da tramitação no Congresso, da dificuldade que foi de entrar nesse tema e também entrar no tema dos processos coletivos, de um bloco, né, de disposições sobre o processo coletivo. Então, vou te fazer uma pergunta mais objetiva, assim, para encaminhar o encerramento. O que já poderia ter de dispositivo no código em termos de matéria probatória, né? Matéria probatória? Para processo eletrônico mesmo, né? Assim. Na minha concepção, regulamentar essa questão da perícia telepresencial, ou seja, fixando, melhorar, ou seja, a gente tem que estudar isso, né? A gente tem que estudar um pouco mais. Estou falando, a realidade B vai ser boa para a gente estudar isso. E, na minha concepção, todas as audiências de instrução, todas, sem exceção, todas efetivamente filmadas, gravadas, e, quando possível,
e, quando possível, por telepresenciais. O custo, isso vai diminuir um custo do processo, e vou dizer mais, em determinados momentos, aquela presença, isso não quer afastar a possibilidade de juiz falar assim, olha, não, eu quero ouvir a testemunha pessoalmente, eu quero sentir, não estou tirando isso. Estou falando, eu não posso confundir meio típico com meio atípico. Isso é uma simbiose que eu tenho que fazer. Mas não há justificativa. Por exemplo, eu quero ouvir lá uma testemunha para dizer que o cara trabalhou tanto tempo. Rapaz, eu tirar esse cara do interior, botar para ouvir uma carta precatória, tirar ele lá da lavoura dele, tirar esse cara lá, não há qualquer sentido, cara. Isso são provas que elas são ineficientes e elas são contrárias. Então, para mim, o sistema de prova, a gente tem que fazer uma reanálise, e isso é uma reanálise muito séria. Agora vamos ter que pensar. Por quê? Só para confirmar o que o Dielli falou, você quer ficar chocado? É um tema que eu trabalho muito, que é procedimentos especiais. Você já notou qual um dos procedimentos especiais tipificados que o código não abriu mão? Restauração de autos. O que significa dizer? A opção foi de processo físico. Embora no capítulo de restauração de autos, ele fale em restauração de autos físicos e eletrônicos, né? Mas físico e eletrônico... Mas ele fala do físico, tu tem toda a razão. Eu menciono na minha tese isso. Mas ele não regula. Mas ele não regula o eletrônico. Ah, sim. Também. Seja, isso aqui é muito doido. Então tem restauração de... não, é físico e eletrônico. Aí como é que é o eletrônico? Não, isso eu não sei. A lei que vai dizer. Cara, isso é a falência do próprio sistema. Então, meu cara, assim, fico à disposição aí, que eu acho que o tempo aí tá meio em cima, mas eu quis assim, ele vai bater um papo para gente trocar ideia aí. Eu te agradeço demais, o sistema vai me acusar aqui, então foi numa crescente, o pessoal veio nos acompanhando e gostou muito, tenho certeza que foi aumentando a nossa audiência, mas deixa ele fazer uma pergunta enquanto não acaba o tempo, então, aproveitar, porque realmente eu estou muito impressionado positivamente contigo, né? Sabia do teu potencial, assim, ouvia muito falar, mas realmente a tua cabeça tá muito rápida. Deve ser o vinho, né? Deve ser esses teus vinhos aí que estão te ajudando bastante. Não, peraí, antes de você fazer uma pergunta aqui, ó. Todos estão convidados, sexta-feira, direito e vinho, tá? Normalmente, às 7 horas da horário? Noite. Normalmente, às 7 horas da noite, tá? Normalmente, 7 horas da noite. Esse agora, de sexta-feira próxima, em homenagem à palestrante lá, que vai ser a Paula Sarno, que vai ser processo e procedimento, que vai ser processo, procedimento e champanhe, porque é um tema de direito e um de vinho, né? Que ela tem que amamentar, e eu vou ter que dar aula à noite. Então vai ser 11 horas da manhã para sextar já com espumantezinho. Mas olha aí, aqui marcando. Que legal. É muito divertido, e quem quiser ver como é que funciona, lá no meu perfil no Instagram, está disponível a live que eu fiz com o Talamini, que foi arbitragem e Pinot Noir. Então dá para você ter uma ideia da pegada. Vou acompanhar assim. A questão da sustentação oral online, dentro dessa linha que você está argumentando da prova, vai passar a ser uma regra? Ou tu acredita aí mais pela tua experiência como advogado, que é importante o advogado ter a presença física no tribunal para fazer a sustentação oral, para usar os seus 15 minutos, tentar reverter uma causa? Qual que é a tua impressão? Olha, eu acho que é uma tendência. Muito embora, para mim, a sustentação... Olha como é que eu vou dizer assim, eu quero conjugar os dois mundos. Eu acho que a sustentação oral... Primeira coisa, eu acho que já tem um equívoco. Eu acho que quando você tem um processo, quando ele vai ser pautado, eu acho que já deveria haver uma intimação para dizer se as partes vão sustentar ou não. Já na minha cabeça. E mais, o que eu acho? Que você poderia ter duas formas. Porque o advogado pode querer fazer a sustentação oral por conta de custo. Olha, esse processo, o custo é alto. 30 segundos agora. Agora vai acabar a live. Vamos lá. Então, rapidinho. Mas eu acho que nós temos que trabalhar com os dois sistemas. Porque o contato físico na sustentação oral, para mim, ele é absolutamente relevante. Muito bem. Concordo também com mais essa ponderação. Professor Mazei, demais agradeço a sua participação.
voltarei